Você está estudando para as suas provas objetivas, subjetivas, prova oral da advocacia pública ou de qualquer outro concurso e você se depara com o seguinte questionamento: o que é controle externo linear? Pô, professor, não sei o que é controle externo linear, mas espera aí que eu vou dar uma gugada para saber. Espera aí que eu vou dar uma gugada para saber e aí eu vou dizer para você o que é que o Google vai nos dizer acerca do que é controle externo linear. Veja que eu pesquisei controle externo linear com aspas, ou seja, eu queria realmente a expressão, e não existem referências para a expressão. E agora, professor, o que é controle externo linear? O Supremo disse o que é controle externo linear no informativo 873, e nós vamos analisar agora a principal decisão do Supremo nesse informativo. Veja que no informativo 873, o Supremo, por meio da sua primeira turma, analisou o mandado de segurança 34224 do Distrito Federal. E aí, para que a gente entenda o que o Supremo estabeleceu, eu trouxe para os senhores o caso, obviamente que mudando os nomes das partes envolvidas. Eu digo o seguinte: Joana, pensionista de João, ex-servidor público vinculado ao Ministério da Saúde, teve seu benefício, pensão, deferido em 2007. Só em 2015, o referido benefício é reajustado para menor, para se adequar aos índices de correção corretos, eis que estavam sendo corrigidos de forma equivocada pela Administração Pública Federal. A determinação da correção veio do Tribunal de Contas da União, que detectou o erro por meio de auditoria nos proventos e pensões pagos pelo Ministério da Saúde. Obviamente que Joana, que tem um benefício concedido em 2007, teve esse benefício diminuído em 2015, procurou um advogado. O advogado disse: não, peraí, não é possível diminuir isso aqui não. Primeiro porque, neste caso, o Tribunal de Contas da União não pode rever o seu benefício porque já escoou o prazo decadencial. Joana procura um advogado que impetra o mandado de segurança, que o primeiro argumento é, veja, decadência. E se alega o famoso artigo 54 da Lei 9784/99, que diz: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, decaiu o direito, não dá para a administração anular, neste caso, esse ato administrativo ou rever esse ato administrativo. Não dá para a administração pública, neste caso, ainda que pelo Tribunal de Contas da União, modificar esse benefício. Então, se ingressa com mandado de segurança e se alega como primeiro ponto decadência, Joana e o seu advogado. O segundo argumento de Joana também é interessante. Ela diz o seguinte: houve violência ao princípio do devido processo legal, eis que eu nunca fui intimada administrativamente para discutir sobre o reajustamento desse benefício para menor. Então, nesse caso específico, eu deveria participar dessa discussão administrativamente. Se eu não participei, há cerceamento do direito de defesa e, portanto, violência ao princípio do devido processo legal. Muito bem, dois argumentos interessantes, dois argumentos bem interessantes de Joana, que ingressa com mandado de segurança para discutir isso no Supremo Tribunal Federal. O que é que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Primeiro, sobre a decadência. Sobre a decadência, o Supremo disse o seguinte, e aí a gente começa a entender o conceito de controle externo linear. O Supremo disse o seguinte: o Tribunal de Contas da União não está analisando o benefício de Joana. O Tribunal de Contas da União está fazendo auditoria no Ministério da Saúde. Então, nós estamos diante de um processo abstrato, é um controle abstrato externo. E aí, como eu não estou analisando eu, TCU, como eu não estou analisando o benefício de Joana, eu estou analisando o ato do Ministério da Saúde de correção do benefício que estava sendo errado e eu mandei consertar, tudo que surge para Joana surge de forma reflexa ou indireta, razão pela qual não se pode falar em decadência. Veja o que o Supremo disse: em processos de controle abstrato, não há exame de ato específico do qual decorre efeito favorável ao administrado, no que a repercussão sobre eventual direito individual é apenas indireta. Sendo assim, inexiste campo para evocar-se a decadência prevista no artigo 54 da Lei 9784/99. E, com isso, afastou a ideia da decadência no mandado de segurança de Joana.
Entrando no segundo ponto, o Supremo também continua com a mesma ideia de que o controle do TCU é no Ministério da Saúde e não no benefício de Joana, que é atingido apenas de forma indireta ou reflexa. E diz o seguinte: como o controle do TCU é abstrato e é esse controle que se chama de controle externo linear, não há que se falar em exercício de contraditório e ampla defesa de Joana no TCU. Esse contraditório deve ser garantido no órgão de origem quando do momento do cumprimento da determinação do tribunal. Ou seja, quando for para implementar aquilo que o tribunal estabeleceu, que se abra o contraditório para Joana, levando em conta o que o tribunal já decidiu, no caso, o Tribunal de Contas da União. A atuação do TCU, no caso, envolve apenas o órgão fiscalizador TCU e o órgão fiscalizado Ministério da Saúde, razão pela qual não cabe aqui, Joana, alegar cerceamento do direito de defesa, porque a intimação de todos os interessados na discussão do TCU e na sua eventual decisão inviabilizaria a própria atribuição do tribunal. E aí, o Supremo disse que esse contraditório deve ser garantido no órgão de origem quando da implementação da decisão do TCU. Neste caso, como nós já frisamos, intimar no controle externo linear todos os eventuais interessados na decisão inviabiliza a atuação do Tribunal de Contas. É importante destacar que esse entendimento foi adotado pelo plenário do Supremo, embora a decisão seja da primeira turma, nos mandados de segurança 25.198 e 25.206, todos do Distrito Federal. O Supremo disse assim: o órgão de controle atuou no campo da fiscalização das práticas de gestão administrativa do Senado Federal. Lá foi Senado, aqui Ministério da Saúde, definindo as condutas a serem implementadas a partir da submissão do órgão ao arcabouço normativo. Considerada a dinâmica própria ao exercício do controle externo em processos de auditoria, nos quais estabelecida uma relação apenas entre órgão fiscalizador e fiscalizado, dissipienda a participação dos agentes públicos interessados na manutenção do quadro. Inexiste vício formal no procedimento em apreço por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no que o ente associativo, assim como os associados, a ele não foram integrados. Os servidores terão as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal nos procedimentos administrativos eventualmente instaurados no órgão de origem, visando a adoção das providências preconizadas. Inviabilizaria a atuação do Tribunal de Contas da União a conclusão de que, em face de repercussões de auditoria, seja necessário intimar para vir ao processo de controle qualquer um que pudesse ser alcançado, embora de forma indireta, pelo pronunciamento. O Supremo chamou, portanto, de controle externo linear, aquele que é feito pelo TCU via auditoria nos órgãos da administração. Esse controle não se sujeita, como vimos, à decadência e não ofende o princípio do devido processo legal ao não chamar aqueles que reflexamente são atingidos pela tomada de decisão do Tribunal de Contas da União. Isso é controle externo linear, presente no informativo 873 do Supremo Tribunal Federal. Analisamos com isso a principal decisão do informativo. Espero que tenha servido aos seus estudos e que fique atento, porque se cair na prova, agora você sabe o que é controle externo linear, sem precisar do Google para isso. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.